Namastê, arianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para o mês de setembro de 2018. Eu quero começar o vídeo trazendo uma carta para ver como é que está o fim de agosto para vocês, né? Como é que os arianos de Sol, Lua e Ascendente terminam o mês de agosto para iniciar setembro. Então a gente começa pedindo uma carta para saber sobre o desfecho do mês de agosto para os arianos. Como é que termina agosto para os arianos? Os arianos de Sol, Lua e Ascendente vão terminar agosto no topo do mundo, ou se sentindo donos do mundo. Tá? A gente pode ver essa carta com um viés positivo e com um viés negativo, e eu vou falar as duas coisas. Tá? Num ponto de vista positivo, os arianos de Sol e Ascendente podem estar extremamente confiantes, né? Confiantes mesmo no próprio taco, tá? E isso gerando novas oportunidades, novas possibilidades, portas se abrindo, conhecendo pessoas, mudança de rumo, mudança de caminhos, quem sabe até você encerra o mês de agosto mudando de casa, mas mudando de casa, eu quero dizer mudar de país, tá? Não apenas uma mudança para dentro do próprio bairro ou dentro da própria cidade. Talvez você encerre o mês fechando um ciclo para abrir outro e literalmente em outro lugar, né? Em outra parte do globo, tá? O Ariano pode terminar o mês assim, pegando um viés positivo. Se a gente for pegar o viés negativo, essa autoconfiança pode ter sido exacerbada, exagerada, e os arianos terem assumido responsabilidades demais, inclusive nos últimos dias do mês, fazendo com que cheguem até setembro, né, com que entre em setembro com uma energia de um certo cansaço de tantas coisas para resolver e um certo cansaço também de expectativas frustradas. Essa autoconfiança, né, quando exacerbada, quando exagerada, pode justamente gerar essa imagem do dono do mundo, tá? Essa carta do mundo, ela está me remetendo muito àquele que tem um rei na barriga, aquele que acha que pode tudo, acha que pode qualquer coisa, acha que limites não existem. E quando a gente pega essa questão dos limites, em se tratando de carta de mundo, a gente vendo de uma forma positiva, sim, de fato você constrói a sua própria realidade e você realmente não deve acreditar que limites existem. Porém, ao mesmo tempo, você deve ter a percepção de que você está inserido em diversos contextos e você não pode fazer vistas grossas com relação às expectativas que as outras pessoas têm de você e dos projetos que vocês fazem juntos, enfim. A energia do mundo, ela pode ser tanto uma celebração, uma coroação de um determinado processo que se encerra em agosto, como também um momento em que você se sente em queda, sabe? Ela pode representar tanto uma ascensão quanto um declínio, tá? E no caso de declínio, né, pegando viés negativo, eu acho que a questão da ilusão, ela representa um, um, um tópico mais preponderante, né, para como os arianos de Sol e Ascendente estão encerrando o mês. Agora, independente de onde você está nessa parada, né, de onde você, se você tá no topo ou se você está por baixo, né, se você está usando da sua autoconfiança para o bem, para crescer, para investir nos seus projetos e também fazendo isso de uma maneira que não tire o brilho dos outros, ok. Mas se você estiver fazendo isso de uma forma que drena a sua energia, drena a energia dos outros e coloca você numa determinada postura que é falsa, vamos dizer assim, ilusória, talvez você só esteja projetando uma imagem de autoconfiança, mas não esteja realmente se sentindo assim, se sentindo confiante,
você começa setembro com uma energia um pouco estranha, tá? Eu vou, assim, num determinado momento, deixar a carta do mundo aqui. Se eu achar que eu devo fazer novas considerações, eu vou fazer, mas vamos agora ver, pedir 6 cartas, né? Eu costumo pedir 6 cartas. Vamos pedir 6 cartas para saber sobre o mês de setembro dos arianos, o que que a gente pode esperar, tá? Eu vou fazer uma leitura geral, eu não vou focar em tópicos, tá? Uma leitura geral para arianos de Sol, Lua e Ascendente. Então, eu vou pedir as 3 primeiras cartas. As 3 primeiras cartas de setembro dos arianos. Setembro dos arianos, setembro dos arianos. As de ouros, 2 de paus, 4 de paus. Apesar de eu ter pego também esse viés negativo para falar da carta do mundo, as outras cartas, as 3 primeiras cartas, elas mostram que os arianos de Sol, Lua e Ascendente começam setembro com garra, com vontade de crescer, com vontade de fazer, com um certo nível de preparação, tá? E de objetividade, que não é uma coisa muito comum para os arianos. Mas os arianos, eles estão olhando para frente, eles estão olhando para projetos, não estão assim tão distantes a termos de prazo, né? Os arianos, eles estão pensando a médio prazo, vamos dizer assim. Não estão pensando em coisas a longo prazo, longuíssimo prazo. Estão pensando em algo para os próximos 3 meses, está estourando para os próximos 6 meses. Mas isso é uma coisa um tanto diferente dentro do imediatismo com que os arianos costumam se portar, e também acho que vai ter um papel muito preponderante alguma questão financeira envolvendo a vida dos arianos. E quando eu desviar o olhar, é porque eu estou olhando para as cartas, tá? Não estou olhando para vocês. Eu gosto de olhar para as cartas porque às vezes elas saltam determinados aspectos aos olhos que ajudam a leitura, né? É possível que arianos de Sol e Ascendente recebam alguma entrada de dinheiro, seja ele inesperado ou não, tá? De qualquer forma, eu acho que é uma coisa, assim, a quantia, né? Ela vai depender muito de questões como mérito, de questões como investimento, inclusive até positividade, né? A forma como os arianos tratam com o dinheiro. E, geralmente, os arianos não têm uma relação assim muito boa com o dinheiro, não. A tendência é ser impulsivo, a tendência é gastar demais, a tendência é achar que a vida é uma festa, que o dinheiro vai aparecer. Os arianos, eles não têm muito aquele tipo de postura precavida que os signos de terra têm. Inclusive que a presença do elemento terra abrindo a jogada, né? Para depois trazer 2 cartas de paus, elemento fogo, né? Mostrando que essa entrada de dinheiro, seja que montante for, vai possibilitar que algo de novo se concretize na vida dos arianos. Só que essa concretização, ela não vai vir imediatamente. Ela não vem no início do mês. Ela vem mais para o meio do mês, do meio para o final do mês. Lá para o dia 15, tá? É possível que os arianos já vejam assim desenhada, né, uma nova situação. Por enquanto, né, após essa entrada de dinheiro, os arianos, eles vão fazer, né, um certo planejamento, vão pensar qual vai ser o destino desse montante, se é que já não tem, né? Por isso que eu quis dizer que não vejo aqui obrigatoriamente como dinheiro inesperado, mas também a gente não pode descartar essa possibilidade, ok? É uma entrada de dinheiro.
E essa entrada de dinheiro, ela vai possibilitar que arianos de Sol e ascendente olhem um pouco para frente, saiam um pouco do hoje, saiam um pouco da postura de vida é uma festa, como eu estou chamando aqui, sem menosprezar, tá, gente? Eu falo isso por conhecimento de causa, porque eu sou ariana. Então, eu não estou, assim, tentando fazer pouco caso, né? Eu só estou falando da postura que geralmente os arianos têm com relação ao dinheiro. E uma entrada logo no início do mês é muito bem-vinda, mesmo que não seja aguardada, né? Especialmente até quando não é aguardada, porque vai possibilitar que se exercite esse 2 de paus aqui. Um certo preparo, uma certa disposição de olhar um pouquinho para frente, não pensar tanto de um jeito imediatista, isso é legal. Usar a energia do fogo para criar uma coisa nova, já que a gente está falando aqui de As de Ouros, então é um novo projeto. Não necessariamente de trabalho, mas é algo que vai ter um grande impacto na própria vida material. E chegando lá para dia 15, arianos de Sol e ascendente já vão sentir mais forte o arquétipo do 4 de paus, já vão ver já desenhada, já vão ver manifestada uma realidade que se comunica sim com essa carta do mundo aqui, do fim de agosto. Agora, o que arianos de Sol e ascendente vão colher nesse 4 de paus vai depender muito da postura com relação à energia do mundo. Esse fim de ciclo para início de outro é um ciclo em que você tem perfeito conhecimento dos seus limites e sabe o que fazer apesar dos limites, ou você acha que você pode tudo e você acha que você tem que desconsiderar não só opiniões dos outros e também posturas dos outros, quase como se fosse um rolo compressor, fazendo tudo aquilo que dá na telha, porque é isso aí, porque quer por impulsividade, tá? Os arianos que já aprenderam a controlar seus impulsos, que usam a energia do fogo de uma outra maneira, que usam a energia do fogo para se manter com gás durante longos períodos, ao invés de queimar logo no start, vão se sentir mais beneficiados com esse movimento aqui. Então, eu vou pedir mais 3 cartas para a gente saber um pouco mais, saber mais detalhes e também saber como que se encerra, né? Aonde que os arianos vão terminar setembro de 2018. Mais 3 cartas para arianos de Sol e Ascendente, setembro de 2018. Setembro de 2018, setembro de 2018. Sete de espadas, os amantes, 6 de espadas. Esse 7 de espadas aqui com os amantes é uma combinação que dialoga com a carta do mundo, especialmente com o aspecto negativo dela, com a visão negativa. Observem que do meio do mês para o fim, o jogo ele assume até, inclusive, outras cores, outras tonalidades, ele fica mais sombrio. Eu acho que se arianos de Sol e Ascendente não souberem fazer um determinado planejamento do seu mês, não souberem onde eles querem terminar setembro, o que é que eles querem construir, eles vão voltar para a energia do mundo, achando que tem um rei na barriga, achando que tudo pode, inclusive, muito possivelmente, se iludindo ou iludindo aos outros, se iludindo com oportunidades que não são concretas, que não existem de fato, que não tem nada de nenhum respaldo.
e com isso fazendo escolhas um pouco duvidosas, tá? Mas eu acredito que a situação que vai se desenhar com esse 4 de paus, ela precisa ter uma determinada estrutura em si, mas os arianos vão ter que ficar mentalmente ligados, né? Lembrando que 7 de espadas é uma carta de elemento ar, uma carta mental, vão ter que estar mentalmente ligados para não deixarem dúvidas e incertezas e inseguranças, né? Lembra que na carta do mundo a gente estava falando da autoconfiança. Você também não pode, da autoconfiança, descambar para não acreditar em nada nem ninguém, inclusive em si mesmo, né? Especialmente em si mesmo. E a partir daí fazer escolhas não muito legais. Escolhas não muito benéficas, inclusive, até como eu ressaltei aqui a questão das cores da jogada, do restante da jogada, fazer escolhas um tanto sombrias, escolhas pelo lado não luz mesmo, tá? Agora, o que é bastante interessante é que arianos de Sol e Ascendente terminam setembro com 6 de espadas. Aconteça o que acontecer, os arianos de Sol e Ascendente conseguem encontrar uma resposta, conseguem encontrar uma saída positiva para as suas questões. Só que, observem bem, essas que eu estou chamando de questões, que tem a ver com a confiança, o excesso ou a falta dela, essas questões, elas podem ser evitadas, tá? Não quer dizer que os arianos têm que ficar congelados aqui no 4 de paus, e é isso aí, que eles não possam vivenciar outras coisas, inclusive vivenciar até o próprio mundo, né? Setembro é um mês legal para quem quiser viajar. Se vocês arianos tiverem viagens programadas para o exterior, eu acho que vai ser legal. Agora, prestando muita atenção, inclusive, com potenciais problemas com ladrões, tá? 7 de espadas. Mas nada que vocês já não saibam, nada que qualquer pessoa que vá para o exterior já não preste atenção. Mas essa tendência aqui um tanto mais sombria da leitura não significa, como eu estava falando, que vocês tenham que ficar estacionados no 4 de paus. Vocês podem sim acolher outras vivências, tá? Inclusive, dependendo do montante de dinheiro que vai entrar, tá? Dos projetos que vão ser iniciados, ou se não entrar dinheiro especificamente, certamente novas possibilidades, novas portas vão se abrir para que o dinheiro entre. Eu acho mais provável vocês já receberem um montante, tá? E direcionarem esse montante para aquilo que é necessário. Acho isso mais provável do que um novo projeto, mas eu não descarto essa possibilidade. Isso vai depender de como vocês vão manifestar essa energia na sua realidade. Agora, como eu estava dizendo, apesar dessa tendência sombria da leitura, vocês podem escolher não entrar em ressonância com isso. Não é porque eu estou dizendo aqui, não é porque está nas cartas que isso tenha que acontecer. Simplesmente vocês podem se desconectar disso, tá? Vejam essa leitura simplesmente como um alerta, porque não está nada escrito em pedra. Agora, vejam só, não é muito melhor ficar nessa energia aqui? Vejam só a vibração dessas 3 cartas juntas. Não é melhor ficar aqui na positividade do que deixar o mês escorregar para isso aqui? Vejam a diferença. A diferença das cores, a diferença da vibração, a diferença das representações. Não é muito melhor? Por que escolher, por exemplo, o 7 de espadas? Por que escolher se
iludir com determinadas promessas, inclusive as promessas que você faz para você mesmo. Por que se iludir com isso se você pode, né? Tem tudo nas suas mãos para fazer escolhas mais sábias. Não há necessidade aqui de se deixar levar por propostas meio malucas e também por grandes dúvidas e incertezas. Para os arianos de Sol, Lua e Ascendente, onde houver incerteza em setembro, há uma possibilidade de escorregar. Então, você deve evitar. Não sei se você vai conseguir evitar situações que tragam incerteza, mas há incerteza dentro de vocês. Isso sim pode ser evitado. E aí o mês encerra de uma forma positiva, em que você dá início a um novo projeto, uma nova possibilidade, né? Como eu tinha falado, com uma possível entrada de dinheiro. E essa entrada de dinheiro, essas novas oportunidades, elas vão gerar situações que vão levar os arianos de Sol, Lua e Ascendente para um desfecho mais positivo, tá? É engraçado que a carta do mundo, ela é um desfecho super positivo de mês, né? Mas se vocês estiverem aqui, se vocês conseguirem vivenciar e sentir essa vibração, tá? Porque vocês podem pegar a questão do mundo pelo exagero. Vocês podem se deixar levar por um mundo de oportunidades e aí cair aqui na dúvida. A dúvida, né? A semente da dúvida é que tem que ser evitada a qualquer custo. E aí, no caso, eu vejo o 6 de espadas como um final mais positivo que a carta do mundo, que é vista assim tradicionalmente como algo que como uma carta eu vejo assim ela como o equivalente a Júpiter o grande benéfico, como as pessoas gostam alguns astrólogos gostam de dizer, né? Que Júpiter é o grande benéfico, e é uma visão tanto meio antiquada, meio Idade Média, né? Não é bem assim, tá? E no caso do tarô, quando a carta do mundo está presente, as pessoas acham sempre que a carta do mundo é positiva, né? E nem sempre é assim. Quando o arquétipo do mundo está presente, a pessoa tem que bancar, sabe? Tem que bancar a onda. Ela não vai entrar nessa energia facilmente, especialmente aqui com o 7 de espadas presente, tá? Mas eu não quero que vocês vejam essa leitura de uma forma ruim, tá? Vejam a leitura apenas como alerta. E lembrando que com o 6 de espadas presente, vocês encerram o mês de um jeito super positivo. Por quê? Porque ele vai estar centrado em coisas que são elemento terra, em coisas que são palpáveis e não em potenciais ilusões. Vocês têm condição de unir as energias dos elementos durante o mês de setembro e fazer do mês de setembro um mês que vale a pena. Eu acredito muito no potencial de vocês e acredito que vocês vão fazer valer a pena, sim, que muitos de vocês vão evitar essa energia aqui. E essa energia, mesmo que ela venha como algo externo, vocês têm que se lembrar que ela só aparece na sua realidade se você autorizar, se você entrar em ressonância com ela. Então, vocês já evitem, já peguem com as possibilidades que setembro vai trazer, mas por um viés de escolhas positivas e não de dúvida e incerteza. E não de ficar aquela coisa, caso eu compre uma bicicleta, tá? Eu acho que vocês vão ter condição de encerrar setembro de um jeito
vamos dizer assim, de um jeito mais pé no chão. Não de um jeito tão atabalhoado dos arianos, sabe? A carta mais forte da leitura para mim é o 4 de paus. 4 de paus, elemento fogo, constância, dedicação, objetividade, construção de projetos palpáveis, de projetos que precisam da energia do fogo, mas que sem terra não são nada, sem base não são nada. Aqui já existe uma oportunidade de criar bases sólidas, tá? Aqui já existe um certo desfrute de condições que vocês estão recebendo por mérito, e essas condições eu estou interpretando como as de ouros, né? Como eu tinha falado, possível entrada de dinheiro, ou então, pelo menos, projetos, né? Não digo nem a gestação de um novo projeto, mas objetivamente, um novo projeto entrando em cena, colocando vocês num caminho de vida mais positivo, até eu arrisco dizer, do que em agosto. Ok? Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido de contribuição para você. Curtiu? Dá um like. Não esquece de assinar o canal. Compartilha com os amigos. Assinou o canal. Não esquece de ativar o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar novos conteúdos. Namastê para todos e até o próximo vídeo.